Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington Soares e a gente retoma o tema reformas protestantes. Então, pessoal, a gente viu nos vídeos anteriores que a reforma protestante, ela não é, no que diz respeito à contestação, né, à supremacia da Igreja Católica, ela não é uma novidade. Tá? Então, a gente já sabe que durante toda a Idade Média, né, houveram algumas contestações, críticas com relação à Igreja Católica, né, principalmente com relação ao clero católico, muito mais do que as doutrinas em si, né? Houveram heresias também, né, que interpretavam o cristianismo de outra forma. Tá? É muito importante a gente saber disso, pessoal, porque a Igreja ela já tinha sofrido um grande racha, né? Que esse grande racha com o cisma do Oriente, que a Igreja Católica Apostólica Romana, né, se separa, né, formam-se duas igrejas, e a Igreja Ortodoxa Grega, né? Então, o catolicismo ele não é o único tipo de cristianismo que existe no mundo nesse momento, né? Sem dizer que no norte da África e na própria região do Oriente Médio existiam outras interpretações do cristianismo, tá? Então, para a gente saber que o cristianismo católico ele não é a única opção de cristianismo que existe no planeta nesse momento, tá bom? Então, existem outras. Porém, na Europa, o domínio da Igreja Católica, né, era muito forte. Então, quando eu digo Europa, eu estou tirando aquela parte da Igreja ortodoxa, né? Então, fica mais ou menos da parte da Ucrânia, do leste europeu lá, para os lados da Rússia, eles são, em geral, ortodoxos. Desse lado, né, para cá, mais ou menos da região da Polônia, Alemanha, né, o que na época era o Sacro Império Romano Germânico, para cá eles eram católicos. E o domínio da Igreja Católica até então era incontestável. As críticas que a gente viu anteriores, né, são críticas pontuais e que não tiveram sucesso no que diz respeito a produzir um racha na cristandade e dar origem a uma nova linha do cristianismo, tá bom? A gente vai ver que a partir de Lutero isso acontece, tá bom? Mas a gente também tem que entender o contexto social, ou seja, o que está acontecendo na Europa para que essas ideias naquele momento vingassem, tá bom? É sempre importante a gente olhar o contexto social quando falamos de ideias. As ideias não nascem sozinhas, elas nascem frutos, elas são fruto de um ambiente, tá bom? Que propicia que elas ganhem ou não forças, sejam ou não mantidas e seguidas, tá bom? No início da Idade Moderna, nós estamos falando do renascimento cultural, ou seja, aquela visão do mundo teocêntrica da Idade Média, ela aos poucos está sendo substituída por uma visão antropocêntrica, principalmente entre os intelectuais. Tá bom? Dentro do quadro das grandes universidades desse momento, não se forma somente o clero, forma também outros indivíduos que não vão para a linha religiosa. Esses mesmos indivíduos estão produzindo conhecimento, né, que mais adiante, principalmente no que diz respeito, né, vamos falar aqui da filosofia natural, né, que a gente chamaria de astronomia, vão abalar seriamente o poder da Igreja Católica. Mas, nesse momento, o ambiente do renascimento cultural ele está valorizando principalmente o indivíduo, né? A capacidade humana, a inteligência humana. Tá? Então, esse é um ambiente intelectual. O descontentamento com a Igreja ele era muito grande, a gente já viu anterior, principalmente porque a Igreja, em muitos lugares, né, a Igreja Católica, o clero católico, né, não a Igreja, o clero católico era muito corrupto, né? Fazia a pregação de uma coisa e a prática era outra. Então, pregava uma vida simples, pregava uma vida de celibato, pregava uma vida decente, e muitos deles faziam exatamente o contrário. Então, as pessoas sabiam disso, né? E essas críticas começaram a ser feitas cada vez mais em voz alta, né? Então, isso, de certa forma, desagrada a Igreja Católica justamente porque ela passa a ser criticada e as críticas passam a circular, né? As pessoas passam a perceber. Tudo bem. Nesse mesmo momento, nós estamos vendo que os estados nacionais, né, os países que tal qual a gente entende hoje, Inglaterra, França, Espanha, Portugal, eles estão em um processo de fortalecimento, né, de um estado nacional e geral está desenvolvido, né, está fechado um território que engloba um povo, né, específico, em geral determinado pela religião e pela língua, tá bom?
Então, nesse momento aqui, tá bom? Falamos de Lutero, especificamente. Em 1500, Portugal já está formado. Em 1500, Espanha já está formada. Em 1500, França e Inglaterra estão em vias de formação de definição do seu território, tá bom? Então, nesses territórios, a tendência é o fortalecimento da autoridade do rei e a diminuição do poder da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica sente isso, né? Então, o Papa ele não tem mais tanto controle assim sobre os reis do que tinha no período medieval, tá bom? A questão circunstancial, ou seja, do contexto, o que está acontecendo no momento, que vai ser, de certa forma, um gatilho para a insatisfação, principalmente do Lutero, vai ser que, a partir de 1515, o Papa Leão X, ele, para construir a Basílica de São Pedro, né, até hoje no Vaticano, ele começou a vender indulgências. Tá bom? O que é uma indulgência? Formalmente falando, é perdão para os pecados do indivíduo. Então, eu pequei de alguma forma, né? Odeio meu vizinho, tudo mais. Não, vou comprar uma indulgência, beleza? Então, eu pago um X de dinheiro e uma autoridade religiosa escreve lá, o Washington está perdoado do crime de ira. Ponto. Acabou. Faço uma penitência básica e aquele meu pecado, abre aspas, diminuiu. Tá? Não só a venda disso, né? A venda por si só gera motivo de crítico, mas também a validade. Será que isso é válido? Esse papel assinado por um indivíduo vai, de fato, perdoar o pecado de João, José e Maria? Então, essas críticas começam a emergir, tá bom? Juntamente com a crítica, ao luxo, que a gente já falou, a licenciosidade muitos religiosos tinham mulheres, tinham amantes, né? Isso não condiz com o discurso oficial da Igreja Católica. E, em muitos casos, critica-se também a prática da simonia. E o que é a simonia? É a venda de cargos eclesiásticos. Então, ao invés de um sujeito chegar ao cargo de bispo, né, porque ascendeu na igreja e porque tem vocação, né, ele pode chegar lá porque ele comprou o cargo. Então, paga um X, eu quero ser bispo da cidade e tal. E a esse bispado vem atrelado o poder. Então, muitas famílias compravam para si, né, para o filho 1 ou filho 2, enfim, um bispado. Então, do ponto de vista religioso, isso é um absurdo, né? Então, vou vender cargo. Então, essas críticas, elas estão ali muito evidentes no momento, né? Então, o que aconteceu foi que o Lutero, ele, de certa forma, canalizou essas críticas, né? Canalizou essa insatisfação, pôs para fora e o movimento que ele lidera acaba vingando, tá bom? Mas quem é o Martim Lutero, pessoal? Martim Lutero ele não é um homem qualquer, ele é um monge agostiniano, doutor em teologia, então ele é um sujeito que tem uma compreensão profunda do cristianismo. Então ele não está falando por falar, não está criticando por criticar, tá bom? O Lutero, ele é da região do Sacro Império Romano Germânico, tá bom? Então, é uma região mais ou menos equivalente ao que hoje seria a Alemanha, parte da Polônia, República Tcheca, Áustria, enfim, aquela parte da Europa Central. O Sacro Império Romano Germânico ele era dividido em centenas de pequenos principados, cidades independentes, reinos um pouco maiores, etc. E sob o comando do Carlos V, até então um dos homens mais poderosos do mundo, né? Carlos V da família Habsburgo. Então, o Martinho Lutero, ele começa a criticar justamente essa licenciosidade, o luxo, né? A simonia, o que na visão dele era uma distorção das palavras cristãs. Então a igreja estava distorcendo o conhecimento, distorcendo prática que ela mesma, de certa forma, pregava. Então isso, de acordo com Lutero, não condizia com o comportamento cristão. Então, para além disso, né, a gente vai ver que o Lutero ele incorpora algumas críticas que a gente já viu antes, né? Por exemplo, a separação entre igreja e Estado vai ser caro aos protestantes, né? Que a gente já vai ver, para não misturar política com religião. No caso do Martim Lutero, com as suas 95 teses, né, que ele critica a Igreja Católica, é muito interessante que ele não critica
o cristianismo, ele critica algumas partes e algumas práticas da Igreja Católica, né? E com isso ele ganha popularidade, tá bom? Mas vamos para as ideias dele. Então ele defende também uma livre interpretação da Bíblia, tal qual o o John Wycliffe, né? O Jan Hus, ele, Martinho Lutero, esses sujeitos defendem a pregação na língua local. Então, se eu estou na Alemanha, eu falo alemão, se eu estou em Portugal, eu falo português, etc. Né? Para que o povo, para que o fiel entenda a religião dele. Né? Nada mais óbvio. Com isso, eu vou conseguir uma adesão sincera ao cristianismo e não uma adesão por medo. Eu não entendo o que o padre está falando, então eu vou aderir por medo, não por conhecimento. Então, o Martinho Lutero e outros tantos criticavam esse ponto. Então, eles não só defendiam o culto em línguas locais, mas como defendiam também a tradução da Bíblia para línguas locais. E para além disso, eles defendiam a livre interpretação, ou seja, que o indivíduo qualquer tivesse acesso às escrituras e lesse. O que até então era proibido pela Igreja Católica. Somente os religiosos católicos têm acesso à Bíblia, têm acesso a esse conhecimento. Isso era uma forma de você manter o poder dentro de uma instituição, no caso a Igreja Católica. Agora imagine se todas as pessoas tivessem acesso e fizessem as suas interpretações. Do ponto de vista católico, isso poderia ser um desastre. Então a Igreja Católica, obviamente, não permitia que a Bíblia fosse lida por não membros da Igreja Católica. Já é o contrário. Martinho Lutero defende. Tá bom? A gente vai ver que ele também defende doutrina. Tem outras especificidades, características muito específicas da teologia que a gente não vai entrar nesse momento. Mas entre as mais importantes, a gente vê que ele defende que a fé é a única fonte de salvação. O indivíduo, olha o renascimento, o indivíduo, ele vai ser salvo não pela indulgência, não pela adoração às imagens de santo A, B, C ou D, não porque ele paga o imposto à igreja. Se ele, indivíduo, se arrepender, Deus diretamente vai conceder a ele o perdão. Então não é a Igreja Católica, não é um homem que vai perdoar o outro. É Deus que perdoa o outro. Com isso, pessoal, quebra a hierarquia da Igreja Católica. Não é à toa que o Lutero, né, o luteranismo vai defender igrejas nacionais. Tá bom? Que a igreja seja uma igreja sem hierarquia, né? Inclusive com os religiosos podendo se casar. Né? Nada mais natural, relacionamento entre um homem e uma mulher, na visão desses indivíduos. Então, eles quebram alguns paradigmas muito importantes, eles quebram algumas bases muito importantes da Igreja Católica, né? Principalmente a hierarquia. É claro que isso não vai ficar, né, impune. Essas 95 teses, né, que Martim Lutero cola na catedral da sua cidade, elas são, né, reproduzidas na época, a prensa móvel do Gutenberg ajudou bastante, elas são reproduzidas e começam a circular aqui e acolá, até que chega na mão das autoridades eclesiásticas, que obviamente vão pedir a Lutero que se retrate, né, que negue tudo aquilo que ele escreveu, né, e que se submeta à autoridade da Igreja Católica. Então a gente vê que ele não faz isso. Então, a partir do momento em que ele não se submete, começa o rompimento. Né? Porque ele está sempre defendendo. Não, o que eu estou falando está dentro das escrituras. Eu estou condenando questões específicas. Mas eu não estou condenando o cristianismo. O problema não é com o cristianismo. Agora, tem pontos específicos da Igreja Católica que sim, merecem críticas e sim, não merecem ser obedecidos. Então, esse é o grande problema. Né? A questão da quebra da hierarquia. Então, essa quebra da hierarquia, ela vai balançar esse Sacro Império Romano Germânico que a gente está vendo aqui. Então, esses pequenos países começam a tremeluzir, começam a tremer. Por quê? Nem todos os reis e príncipes dessa região estão satisfeitos com a autoridade da Igreja Católica, principalmente com a cobrança de impostos. Então, há um pano de fundo político aí também para adesão ao luteranismo. Então, o Carlos V, né, convoca a chamada Dieta, né, a reunião na cidade de Worms, tá? E que basicamente diz o seguinte: olha, e aí, Lutero, como é que fica? Você vai renegar ou não? Lutero, não vou. Tá bom? Então, com isso, Lutero ele é banido do império. Então, ele se torna, né, um perseguido. E ele é adotado por um desses príncipes, né, escondido. Então, esses mesmos príncipes começam entre si
a aderir ao luteranismo. E aí começa um dos grandes problemas. Por quê? Alguns príncipes adotando o luteranismo, né, vão sofrer represália do imperador Carlos V e de outros príncipes que não são luteranos. E aí começa uma série de disputas e de guerras, pessoal, dentro desses principados por questões religiosas, tá bom? Tem questões políticas também. Então, a questão política e a questão religiosa, ela se confunde. E essas guerras, né, de um lado ali diz Malkaden, né, com os príncipes luteranos, de outro, imperador Carlos V, a gente vê que essa guerra religiosa entre protestantes e católicos vai fazer muito mal para esse momento, para essa região, né? E, obviamente, por conta disso, boa parte da população vai sofrer. Né? Então, a gente vê que essa guerra ela demora, né, muito tempo. Nesse momento, outras reformas vão acontecendo, né, como, por exemplo, a reforma calvinista, que também ganha espaço dentro desse império. Tá bom? Então, com isso, pessoal, a guerra, né, acaba dando a tônica das relações durante uns bons 30 anos. A chamada Guerra dos 30 Anos. Então, o que acontece? Em 1555 é selada, então, a chamada Paz de Augsburgo, tá bom? Cujo lema é cuiu regio eius religio, ou seja, de quem é a região, dele se siga a religião. Ou seja, cada príncipe vai determinar qual religião deve ser seguida em seu território. Então, se eu sou um príncipe luterano, luteranismo. Se eu sou calvinista, calvinismo. Se eu sou católico, catolicismo. A questão da tolerância, ou seja, se beleza, eu sou luterano, mas eu tolero outras religiões aqui. A tolerância, pessoal, ela é uma tônica que deve ser vista caso a caso. Tá bom? Então, a gente vê, por exemplo, as Províncias Unidas, né, o que hoje a gente chama de Holanda, eles eram extremamente tolerantes. Então, ali, calvinismo, né, se você é calvinista, se você é judeu, né, se você tem outra denominação religiosa naquele momento, isso não tem problema nenhum. Você não vai ser perseguido. Né? A gente vai ver que em parte da Suíça é assim também, em outras partes não. Em outros países vai ter perseguição e morte mesmo, ou expulsão, em alguns países não. Então, o que a gente vê aqui, pessoal, uma separação, nesse momento aqui, é uma separação entre países que aderem ou não a ideias reformistas. E isso é interessante por quê, pessoal? Porque a reforma protestante ela não marca só uma cisão, um racha dentro da cristandade do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista político. Tá bom? Então, a reforma ela vai para além de questões religiosas meramente. Tá bom? A gente vai ver que dentro dessa região, que genericamente nós chamamos de Alemanha, também surge o movimento anabatista, né? Ana de rebatizados aqui. Por quê? Esses indivíduos, né, bem mais radicais que o Lutero, então eles defendem que as pessoas devem ser batizadas somente em idade adulta, porque é um momento em que o indivíduo ele tem plena consciência para aceitar o seu batismo, né, e todas as implicações de questões religiosas. Tá bom? Então, a gente vai ver que essa interpretação radical, inclusive, já está falando de distribuição de riquezas. Né? Não é o que o Lutero quer, definitivamente não é o que os príncipes querem. Tá bom? Então, a gente vai ver que esses ataques aqui e acolá, a terras de gente mais rica e da Igreja Católica, vai fazer com que muitos desses príncipes, inclusive luteranos, né, acabem transformando esse movimento num movimento a ser perseguido. Na verdade, não é um movimento unificado, não existe o movimento anabatista, mas sim vários grupos que se denominam anabatistas, tá bom? Então, a gente está falando de algumas dezenas de milhares de indivíduos que vão ser perseguidos e mortos. Tá bom? Com o passar do tempo, eles vão desenvolver uma prática religiosa menos agressiva, né? Eles sobrevivem, né? Vão dando origem a igrejas, né? Principalmente a menonita, mas depois de outras interpretações, tanto na Europa quanto na América. Tá bom? Então, essas denominações, elas acabam se pacificando. Então, para a gente ver que essa reforma protestante, ela não é meramente uma reforma do ponto de vista político, ela também tem as suas tensões religiosas, tá bom? Então, no próximo vídeo a gente continua.